Querido Pai que estás nos céus, na Tua presença estamos em busca de bênçãos, em busca de intimidade, em busca de santidade, em busca daquilo que não temos, o Senhor tem. Dá-nos Tuas bênçãos. Abre a nossa mente para o estudo da Tua palavra. Obrigado pelas famílias que temos. Obrigado pelas esposas, pelos maridos, pelos filhos, presentes de Deus. Orienta-nos agora, Pai, ao abrirmos a Tua palavra, fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Filhos, um presente de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 e os versos 16 e 17. Romanos capítulo 8 e os versos 16 e 17. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, ou seja, o Espírito Santo testifica com a nossa mente, com o nosso espírito, dizendo o quê? Que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. A Bíblia está dizendo que nós somos filhos de Deus. Quando nós entendemos esta verdade, como filhos de Deus, nós vivemos de forma diferente. Agora, quando nós entendemos que os filhos que Deus nos deu também são filhos de Deus, nós mudamos nossas prioridades na família, prioridades na vida. Porque se entendemos que as crianças que Deus coloca nas nossas mãos são um tesouro do céu colocado na nossa mão, nós então temos que trabalhar na autoestima destas crianças, para que elas cresçam com uma elevada autoestima de que são filhos de Deus, são príncipes e princesas de nosso Senhor Jesus Cristo, do reino celestial. Quando os pais entendem esta verdade, mudam as prioridades, deixando em segundo plano riquezas, fazendas, casas e carros, títulos, bons salários, e colocam como prioridade educar os filhos para Deus, preparar os filhos para o céu. Há muitos pais que dizem assim, eu já ouvi vários falando esta frase: eu estou preparando o meu filho para o mundo. Eu quero dizer que você não deve preparar o seu filho para o mundo, você deve preparar o seu filho para o céu. É para o céu que nós temos que preparar. E não é fácil preparar filhos para o céu, porque nós temos que ter a cabeça no céu, se queremos preparar filhos para o céu. Os filhos, quanto valem? Quanto vale uma criança? Quanto vale uma criança para ser colocada no daycare? Quanto vale uma criança para ser deixada na mão de uma babá? Quanto vale uma criança para ser deixada na frente de uma televisão para passar o tempo? Quanto vale uma criança? No livro Lar Adventista, página 238, lemos assim: são postos sob o nosso cuidado para serem ensinados, não como herdeiros do trono de um reino terrestre, mas como reis para Deus. Amém. Você tem que incutir na mente da sua criança de que ela é princesa, ele é príncipe, ele é um herdeiro do reino celeste. E ele vai reinar pelos séculos intérminos. Os nossos filhos precisam ser educados desta forma. Eu estava lendo o que Raymond Moore, ele escreveu sobre como um príncipe japonês é educado. Como ele teve bastante familiaridade e relacionamento com a família imperial no Japão, ele disse que a criança, ou seja, o príncipezinho, quando ele tem 3 anos de idade, ele é tirado das mãos do pai e é colocado para ser educado por um tutor ou então por governantes. Estes tutores mantêm a criança num ambiente de equilíbrio,
onde o importante é que ele aprenda o domínio próprio. Ele é orientado quanto ao que lê, ele é orientado rigorosamente quanto ao que ele veste, rigorosamente ele é orientado quanto ao que ele come e o que bebe. Ele é orientado quanto às suas maneiras de andar, de se assentar, de se relacionar com as pessoas, porque ele está sendo ensinado de que ele é um príncipe. Ele deve agir como tal. Como deveríamos agir, e nossas crianças também agirem, se tivéssemos consciência de que somos príncipes e princesas de Deus? Dispensa-se uma cuidadosa atenção na qualidade de música que o príncipezinho do Japão ouve e aprende a gostar. Dispensa-se cuidadosa restrição quanto ao entretenimento, quanto à televisão, quanto a vídeos. Quando eu li o que Raymond Moore escreveu sobre como um príncipe no Japão é preparado, eu fiquei pensando nas nossas crianças, nos nossos filhos. Queridos, esquecemos de incutir na mente dos nossos filhos a ideia, essa elevada autoestima de que são filhos e filhas do Pai Celeste. Quando a criança cresce com esta consciência, não existem palavras como complexos de inferioridade, porque a pessoa que tem consciência de que é filho e filha de Deus, ele está com uma autoestima muito elevada. Ele não está sendo inferior a ninguém, nem superior a ninguém. Ele simplesmente é filho de Deus. Foi esta a elevada autoestima de Jesus Cristo. Jesus, quando ele cresceu, pouco a pouco aprendendo a ler e escrever aos pés da sua mamãe, a bendita Virgem Maria, ele aprendeu de que ele era filho de Deus. Esta consciência de que ele era filho de Deus o fazia agir diferente, pensar diferente. Nós precisamos ter a mesma consciência, porque é isso exatamente que nós somos, diz lá em Romanos capítulo 8. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito, dizendo que nós somos filhos de Deus. E é isso exatamente que somos. A minha filha ficou aqui conosco nesses últimos 2 meses, e eu estava acompanhando a forma como ela educa o netinho, o filho dela, o Logan. Foi um prazer, foi uma alegria termos este menino conosco durante 2 meses aqui na Flórida. Eu percebi quanto tempo a minha filha gasta. Muito tempo. Desde o amanhecer até o anoitecer. Ela gasta muito tempo preparando a comida do Logan. Ela não compra nenhuma comida pré-preparada, industrializada. Quando vocês vão nos mercados, vocês encontram ali na seção das crianças aqueles potinhos que são sopinhas, não é, de todas as variadas cores e sabores, com vitaminas. A minha filha não usa nenhuma daquelas. Ela faz a comidinha uma a uma, todas as refeições do dia. Queridos, isso dá muito trabalho. Muito trabalho. Cuidar daquilo que as nossas crianças comem e bebem. Regular o momento em que elas comem e bebem. Regular os momentos em que elas dormem. O momento em que elas acordam. Eu percebi que a minha filha também não deixa o Logan assistir televisão. Nenhum programa de televisão. Nada. Todas as histórias são contadas olho no olho, coração a coração, pessoalmente. Percebi quanto tempo ela dedicava todos os dias fazendo cultinho com ele, cantando os hininhos, contando as historinhas. Queridos, trabalho de mãe só pode ser feito, e bem feito, se a mãe for de tempo integral. E Deus está buscando mães de tempo integral.
principalmente nesta fase inicial que antecede o período da idade escolar. Principalmente nesse período em que a criança não está indo para a escola ainda, realmente a mãe precisa ser de tempo integral. É muito cansativo. Há muitos jovens maridos, porque à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai respeitando mais o trabalho das mães. Mas quando a gente é jovem, a gente acha que eu trabalho fora, a minha esposa fica em casa, não faz nada, então quando volta do trabalho, ele diz, eu estou cansado, e ela, quando ela diz que está cansada, o marido fala, cansada do quê? Você não fez nada? Isto machuca. Isso deixa transparecer uma grande ignorância, porque é muito mais estressante ficar o dia todo cuidando de uma criança, desde que ela acorda de manhã até a noitinha, quando vai dormir. Isso é muito mais estressante. Eu me lembro que a minha filha colocava o Logan para dormir já às 7 da noite, o mais tardar 7h30. Ele já estava indo para a cama. Mesmo chorando, ia para a cama. Eu louvo a Deus também porque a minha esposa e eu, nós nunca tivemos televisão na nossa casa quando os nossos filhos eram pequenos. Eu me lembro muito bem que enquanto eu tinha 13 igrejas para cuidar, eu tinha que viajar, e viajar, e viajar, todos os dias da semana. Eu me lembro que a minha esposa ficava em casa, cuidando do Anderson e da Evelyn. Eu me lembro que mesmo nos domingos que nós tínhamos culto à noite, nas quartas-feiras que nós tínhamos culto à noite, minha esposa não ia aos cultos, só ia aos cultos no sábado. Porque nos domingos e nas quartas ela ficava em casa e ela fazia o cultinho com as crianças em casa. Porque criança tem que dormir cedo. Fazia o cultinho com elas e colocava cedo na cama. Cantava os hininhos, contava as historinhas. Queridos, trabalho de mãe é trabalho de tempo integral. Por isso a minha esposa nunca trabalhou fora. Ela tinha o trabalho de tempo integral dentro de casa. Queridos, Deus recompensa o esforço do pai e da mãe? Sim, quando esse esforço está na direção certa, preparando filhos e filhas para o céu. Quando nós estamos preparando filhos e filhas para o céu, Deus recompensa os nossos esforços. Agora, quando nós buscamos o alimento mais barato, Deus não recompensa os nossos esforços. Quando nós procuramos a escola mais barata, a escola mais conveniente, ou o melhor prédio escolar, Deus não compensa os nossos esforços. Porque Deus só recompensa os esforços quando são feitos na direção do céu. Escola cristã, que prepara filhos para o céu. Eu quero ler para vocês o que encontrei. Isso está em Signs of Times. É uma revista adventista, publicada no dia 24 de novembro de 1881. Vejam o que Deus escreveu ali. Deus deixou esta missão para as mães com o auxílio dos maridos. Deus deixou a missão de salvar e educar as crianças para quem? Para a mãe. Para quem? Para a mãe, com o auxílio do marido. Mas a maior responsabilidade recai, obviamente, sobre a mãe. Nenhuma outra pessoa poderá cumprir esta missão de formar o caráter das crianças segundo o modelo divino. Mas isso exigirá esforço paciente e consciencioso. Diz aqui, paciente e consciencioso, firmeza e decisão para guiar a vontade e restringir as paixões. Nos 3 primeiros anos de vida, as paixões precisam ser reprimidas. Nos 3 primeiros anos de vida, a criança precisa aprender a ouvir não. Nos 3 primeiros anos de vida, a criança precisa aprender o domínio próprio. Nos 3 primeiros anos de vida, ela precisa aprender a comer o que é saudável.
Queridos, um campo deixado ao abandono só vai produzir espinhos e ervas daninhas. Para que o solo seja fértil e produza boa semente, o terreno tem que ser afofado, a semente tem que ser espalhada, tem que se cavar ao redor dos novos rebentos, removendo o mato e afofando a terra, e então as preciosas plantinhas florescerão, recompensando ricamente o cuidado e o labor. Isso é o que Deus escreveu em 1881. Os filhos foram colocados em nossas mãos, queridos pais e mães, não para comerem a hora que querem. Vocês já ouviram falar de snacks? Snack não é comida. Snack não é alimento. São calorias vazias. A criança, quanto mais ela comer, quanto mais frequentemente ela comer, mais irritada ela ficará. Quanto mais açúcar ela comer, mais irritadiça ficará. Interessante que o Logan ainda, vou falar baixinho, o Logan ainda não descobriu que existe açúcar e nem sal. Ele come tudo sem o açúcar e sem o sal. E a Evelyn diz assim, para mim ou para a Leila, o Logan não sabe ainda que existe açúcar e nem sal. Um dia ele vai aprender. Mas, queridos, isso exige o quê? Cuidado. Cuidado para preparar. Os filhos não podem ser deixados para comer o que querem, na hora que querem. Quantos papais e mamães dizem assim para a criança? O que você quer comer, querido? Ah, você não quer isso? Ah, você não quer aquilo? Quem é que sabe o que a criança deve e precisa comer? Ela sabe? Não sabe. Os pais, guiados pelo Espírito Santo, é que sabem o que a criança deve comer, quando comer, quanto comer, com que frequência. As crianças não foram colocadas por Deus nas nossas mãos para dormirem a hora que querem e assistirem os programas de televisão preparados para as crianças. Os programas de televisão preparados para as crianças não são para crianças que querem ir para o céu. São para crianças que vão ficar no padrão do mundo. Quem quer ir para o céu tem que ter outro padrão. Não para serem deixados também aos cuidados de um daycare. Por melhor que seja o daycare, eles não podem se preocupar com uma formação individual do caráter de cada criança que é deixada ali. Tudo o que fazemos em casa para os nossos filhos deve ter um propósito santo. E qual é o propósito santo? Formar um caráter semelhante ao de Jesus. Formar um caráter semelhante ao de Jesus. Eu me lembro de uma mãe que disse, não, mas eu deixo no daycare de uma mulher cristã, ela é evangélica. E sabe o que a mulher colocava para as crianças cristãs? Os cultos da igreja dela. Nota 10, não é? Só que era pentecostal. Então as crianças assistiam o dom de línguas, pessoas ficando endemoniadas, expulsão de demônios. Era o culto da igreja dela. Ela, na sua melhor intenção, colocava para as crianças no daycare assistirem. Estava fazendo o melhor que ela sabia, mas, queridos, imaginem sua criança assistindo uma sessão de endemoniamento. A formação do caráter é a obra mais importante que já foi confiada a seres humanos. No livro Educação, página 225. Nunca dantes moços e moças foram defrontados por perigos tão grandes como hoje. Formar o caráter das nossas crianças. Essa é a obra dos pais. Desenvolver o caráter dos filhos em harmonia com os preceitos da palavra de Deus. Não segundo os costumes do mundo. Eu quero louvar a Deus porque Deus tem abençoado o esforço da minha esposa na educação dos filhos. Porque
que, graças a Deus, o Anderson e a Evelyn estão firmes nos caminhos do Senhor. Amém. Os nossos netos, são 3 netos, são a Lizie, a Louise e o Logan, todos com L, em homenagem a Leila, a vovó. Todos eles estão firmes nos caminhos do Senhor, aprendendo a louvar ao Senhor, a cantar para Jesus. Esforços, investimento no céu. Essa obra de desenvolver o caráter de Jesus nos filhos deve vir primeiro. Nela estão envolvidos interesses eternos. A formação do caráter de nossos filhos é de maior importância que o cultivo das fazendas. A formação do caráter dos nossos filhos é mais importante do que a construção de casas para morar e a realização de qualquer espécie de negócio ou indústria. Eu me lembro que a minha mãe, pobrezinha como era, tendo o salário mínimo, ela investiu tudo o que ela tinha para me colocar na escola adventista. E depois que terminei os estudos na escola adventista, ela fez tudo o que pôde para me levar para o internato adventista. Contra a minha vontade. Eu disse, eu não vou. Ela disse, você vai. Você vai. Eu tinha 16 anos. E ela me levou à força para o colégio. Saindo do interior do Paraná, me levou lá para Curitiba, me colocou lá no internato e disse, agora você fica aí. Eu te dei para Deus e você vai estudar para ser pastor. Eu não quero ser pastor. Eu te dei para Deus, para estudar com pastor. Você está aqui na escola dos profetas. Se você não for pastor um dia, o problema é seu. Eu estou fazendo a minha parte. Queridos, determinação de uma mãe para salvar o filho. Eu me lembro muito bem que quando fui expulso do colégio, a minha mãe chegou para me visitar no colégio e o diretor disse para ela que eu tinha sido expulso do colégio. Então, havia uma distância de 17 a 18 quilômetros entre o colégio e a cidade de Curitiba. Então o diretor foi levar a minha mãe até a cidade de Curitiba, na casa da minha tia, e ela, já sabendo de que eu tinha sido expulso, ela foi chorando no carro do diretor o tempo todo. 18 quilômetros, chorando, 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 chorando. E ela dizia para o diretor, o senhor tem que dar mais uma oportunidade para esse menino? O senhor tem que dar uma segunda chance para ele? Eu o dei para Deus, para ser pastor. Eu o trouxe e coloquei aqui na escola adventista para ser pastor. Agora o senhor está expulsando esse menino? Eu fiz a minha parte. Se essa criança se perder, o senhor é culpado. Determinação. O diretor ficou impressionado com aquela determinação. Ele voltou para o colégio naquela noite, era um sábado à noite, e no domingo pela manhã avisou a minha mãe e a mim que eu teria uma segunda chance. Queridos, determinação da mãe para salvar o quê? Um filho. Qual a nossa determinação de salvar os nossos filhos? Nossos filhos não precisam das melhores roupas, nem das melhores escolas, nem dos melhores filmes, nem dos alimentos mais badalados no mundo. Nossos filhos precisam da palavra de Deus, das historinhas de Jesus, do tempo integral de uma mãe, principalmente nestes primeiros 4, 5 anos de idade, precisa. E se a mãe quiser trabalhar, ela poderá trabalhar depois que eles estiverem na escola. Aquele período que a criança fica na escola, a mãe pode ter a liberdade para trabalhar. Mas quando a criança sai da escola e chega em casa, já é hora da mãe estar em casa. Porque um lar sem mãe não é lar. É uma casa vazia, cheia de móveis, mas não tem amor, não tem carinho, existe solidão. Por isso, quando as crianças chegam correndo da escola, já precisam encontrar ali quem? A mãe. Aquela mulher usada pelo Espírito Santo para santificar a família, para educar e formar o caráter de Cristo nos filhos. Eu li sobre os reis da França, foram 69 ao todo.
Mas somente 3 foram amados pelos seus súditos, pelo seu povo. O povo da França amou somente 3 dos 69. E, queridos, não foi coincidência que os 3 amados pelo povo francês foram os únicos educados pela própria mãe. Porque todos os outros foram educados por tutores. Um pastor estava visitando uma família aqui na área de Nova York, na área rural de Nova York, era uma fazenda, e ele percebeu que o menino de 4 anos era muito inteligente, muito vivo, muito esperto. Ele ficou encantado com aquela criança, e não demorou muito tempo para ele descobrir a razão. Quando ele estava conversando com a mãe da criança, o menino chegou ali com uma revista na mão, e a mãe estava lavando as peças de uma desnatadeira. Não sei se os mais jovens sabem o que é isso, mas os mais antigos sabem o que é uma desnatadeira, que tira a nata do leite. E ela estava lavando aquelas intrincadas peças da desnatadeira quando a criança chegou com uma revista na mão e perguntou: o que é isso? O que este homem está fazendo, mamãe? O pastor estava observando e aquela mãe parou de lavar a desnatadeira, enxugou as mãos, assentou-se numa cadeira, colocou a criança no colo, pegou aquela revista e gastou 10 minutos explicando o que o homem estava fazendo. Depois a criança saiu para brincar e ela voltou a lavar a desnatadeira. E o pastor disse para ela: agora eu estou sabendo por que esta criança é tão encantadora. Pelo tempo, pela forma como você deu atenção a ela, para responder a pergunta que ele fez. E ela disse: pastor, eu espero lavar desnatadeira o resto da minha vida. O resto da minha vida eu vou continuar lavando desnatadeiras. Mas eu não quero nunca mais que o meu filho volte com a mesma pergunta para mim. Por isso eu dediquei 10 minutos para responder a essa pergunta, porque ele nunca mais vai fazer a mesma pergunta. Queridos, mães de tempo integral. No livro Ciência do Bom Viver, é muito bom vocês lerem esse livro, Ciência do Bom Viver, existem 7 capítulos sobre o lar. O lar adventista, todo ele é sobre o lar. Mas o Ciência do Bom Viver, o lar adventista foi uma compilação, como orientação da criança também, uma compilação. Mas o Ciência do Bom Viver não é compilação. Ele foi escrito diretamente por Ellen White, da forma como Deus a orientou. Esse é o livro clássico de saúde de Ellen White, é o Ciência do Bom Viver. Assim como o Grande Conflito é o clássico das profecias. E o livro Educação é o clássico da educação. Então, no livro Ciência do Bom Viver, página 378, nós lemos assim: nenhuma outra obra se pode comparar à sua, à da mãe, em importância. Ela não tem como o artista de pintar na tela uma bela forma. A mãe não tem como um escultor de cinzelar a forma no mármore. A mãe não tem como um escritor de expressar um nobre pensamento em eloquentes palavras. Nem como músico de exprimir uma melodia, em melodia um belo sentimento. Cumpre à mãe, com o auxílio de Deus, gravar na alma humana a imagem de Deus. Tarefa divina, que Joquebede fez muito bem durante 12 anos, imprimindo Deus na vida de Moisés. E nunca, jamais Satanás pôde tirar Deus da vida de Moisés. Porque nos primeiros 12 anos, Deus foi gravado na alma de Moisés. Queridos, o que Ana fez com Samuel, o que Maria fez com Jesus, o que Isabel fez com João Batista, é a obra preciosa que Deus espera que cada mãe faça com a ajuda do marido, com o apoio do marido. Deus fala para cada pai, para cada mãe: toma essa criança, educa-a para mim. Veja a responsabilidade. Toma esta criança, educa-a para mim. Forma-lhe um caráter polido, semelhante ao de um palácio, para que ele possa reluzir eternamente nas cortes do Senhor Jesus.
A senhora Ellen White, ela teve 4 filhos: Henry, Tiago, Willie e Herbert. Herbert faleceu quando tinha apenas alguns meses de vida. Henry morreu quando tinha 16 anos. E Ellen White chorou muito, dizendo: eu tenho saudade do meu cantorzinho. Ele era o cantor da família. Morreu com 16 anos. Mas Tiago e Willie se tornaram adultos. Ao lado de outras responsabilidades da senhora White, ela tinha que corrigir os filhos. E ela escreveu assim: devemos orar a Deus muito mais do que fazemos. Há grande força e bênção em orar em conjunto em nossa família e com os filhos e pelos filhos. Quando meus filhos cometem um erro, diz Ellen White, tenho conversado bondosamente com eles. E então com eles eu oro. Depois disso, jamais achei necessário puni-los. Ela conversava com a criança que errou, se ajoelhava e orava. Interessante que quando você se ajoelha com a criança para orar, a princípio a criança resiste e não quer orar. Eu me lembro quando minha esposa colocava o Anderson ajoelhado e dizia, vamos orar. Ele ficava duro, não queria se ajoelhar, duro. Aí ela dobrava as perninhas dele, fazia com que ele se ajoelhasse e dizia, papai do céu, repita. Ele não repetia. E ela ficava ali insistindo, e eu estava ali observando, vai repetindo, repete, papai do céu. E ia, até que ele começava a repetir. E no momento em que ele começava a repetir, papai do céu, eu peço perdão pelo erro que eu fiz, Tudo mudava. Outro clima, outra influência santa penetrava. O Espírito Santo precisa desses momentos da mãe e do pai orando com a criança para moldar a mente da criança, para enternecer aquele coraçãozinho. Diz Ellen White que quando ela orava, o coraçãozinho deles se desmanchava em ternura diante do Espírito Santo, que veio em resposta à oração. Orientação da criança, página 524. Em outras ocasiões, quando as crianças estão irritadas, nervosas, cante hinos, comece a cantar hinos. Os pais foram escolhidos por Deus para representarem o Pai Celestial. Você olha para o pai e para a mãe e você está vendo Deus ali, porque esta é a posição que Deus deu para o pai e para a mãe, a posição de Deus diante dos filhos. Quando nós, pais e maridos, falhamos em representar bem o caráter de Deus, nós destruímos na mente dos filhos essa imagem bonita que Jesus gastou a vida toda para construir, a imagem de um Deus amoroso, misericordioso e ao mesmo tempo justo. O professor de Bíblia sugeriu a leitura do livro Ciência do Bom Viver para os seus alunos. Cada um tinha o seu livro, Ciência do Bom Viver, e pediu que eles lessem os 7 capítulos sobre o lar. Depois ele recolhia os livros para ver o que eles tinham grifado no livro. E chamou a atenção do professor um livro de um determinado aluno. Ele percebeu que o aluno grifou com tinta vermelha 3 vezes. Ele grifou, sublinhou com tinta vermelha 3 vezes este parágrafo que está na página 394 do Ciência do Bom Viver. E deve ser algo importante, porque ele grifou com linhas tinta vermelha 3 vezes. Eu quero ler para vocês. Vejam que o jovem grifou. Marido e esposa jamais devem, na presença dos filhos, criticar-se mutuamente os planos. Por que chamou a atenção deste jovem, deste adolescente, esta frase? Pai e mãe não podem se criticar mutuamente diante dos filhos. Quando você, mãe, não concorda com a atitude do pai, tem todo o direito de não concordar. E tem todo o direito de, a portas fechadas, conversar com ele. Só com ele. A sós.
não na presença dos filhos. Na presença dos filhos, você pai, você mãe, esteja certo ou errado, você não pode tirar a autoridade um do outro. Mas em particular vocês podem conversar. Mas na frente dos filhos não se critiquem, não destruam a autoridade um do outro. Jamais devem, em presença dos filhos, criticar-se mutuamente os planos ou discutir a maneira de julgar um do outro. Quando um manda, o outro não pode desmandar. Ah, sua mãe não deixou? Eu deixo. Ah, seu pai proibiu? Mas eu deixo você ir. Página 394. Durante a semana de oração num colégio, o pastor estava pregando e dando aconselhamento. E na hora do aconselhamento veio uma jovem. Se assentou na frente dele. O pastor fez algumas perguntas procurando estimulá-la a conversar, mas ela ficou ali sentada na frente dele sem falar nada. E ele tentou fazer com que ela falasse. Depois de muito tempo sem falar nada, ela começou a falar. E ela começou assim: eu não entendo o que o senhor quer dizer nos seus sermões, porque o senhor está pregando nos seus sermões, falando que Deus nos ama como um pai terrestre. Eu não entendo isso. E aí ela começou a chorar. Ela disse: eu tive um pai alcoólatra que me bateu muito, tirava sangue da forma como ele me surrava. Ele me chutava com seus pés. Ele era despótico, exigente, severo. E quando o senhor fala no sermão que Deus é o nosso pai, isso me cria um desconforto. Qual é a imagem de Deus que você está passando para os seus filhos? Vocês acham que isso é uma raridade? Esta semana, minha esposa e eu estávamos conversando com uma amiga da igreja, e no bate-papo, na conversa, de repente ela disse, eu perguntei do pai dela, ela já é mãe, já é casada, ela disse, eu não gosto do meu pai. Eu me sinto mal quando penso no meu pai. Eu usava óculos, e quando meu pai ia me bater, ele mandava tirar o óculos, porque senão ia quebrar o óculos. Ele me espancava de todo jeito, na face, atrás, com a cinta, com a fivela. Saía sangue das minhas costas, das minhas pernas, por causa da fivela com que ele batia. Por isso eu não quero falar do meu pai. Essa é a imagem que me vem à mente. E eu perguntei para ela, mas o seu pai era adventista? Ele não era. Mas depois que ele se tornou adventista, tudo isso aconteceu depois que ele se tornou adventista. Como é que Jesus não muda o coração de uma pessoa que se torna membro da igreja? Há pessoas que entram para a igreja como se entrassem para um clube. Há pessoas que aceitam o batismo e passam pelas águas como se fosse somente um banho. Não há transformação de vida. Maridos que não se tornam melhores maridos, esposas que não se tornam melhores esposas. O amor de nosso Senhor Jesus Cristo precisa penetrar na nossa vida. O Espírito Santo precisa comunicar para mim e para você o caráter de Jesus, o amor de Jesus, a maneira de tratar as pessoas como Jesus tratava as pessoas. Queridos, qual a imagem que estamos passando para os nossos filhos? Muitas vezes Satanás usa o nosso excessivo zelo e nos impele a extremos de condenação, extremos de disciplina, de críticas e de dureza dentro da igreja. Essa semana eu recebi um e-mail, e no e-mail dizia assim: pastor, quero a sua opinião. Existe uma moça recém-batizada na nossa igreja, fiel,
mas os pais não são adventistas. A mãe faz salgadinhos para vender. E essa menina está sendo uma fiel membro da igreja, participando, mas às vezes a sua mãe a força a ajudá-la no sábado a fazer os salgadinhos, a fritar os salgadinhos. E o pastor disse que ela tem uma semana para tomar a decisão, senão ela vai ser excluída da igreja. Queridos, nós precisamos ter paciência com as pessoas que têm lutas pessoais. Às vezes é muito fácil para alguém guardar o sábado, porque mora num lar adventista, mas não é tão fácil guardar o sábado para alguém que cresceu num lar não adventista, cujos pais não entendem e não aceitam. E nós deveremos tomar a posição não de esmagar esta pessoa, mas de ajudar a pessoa. Misericórdia quero. Misericórdia quero. Os fracos precisam ser ajudados e não esmagados. Que tipo de imagem de Deus nós passamos para os nossos filhos? Para as crianças, para os jovens da igreja? Que tipo de imagem de Deus que nós passamos para eles? Joey, ele era um pai de 30 anos de idade. Tinha um filho chamado André, de 7 anos de idade. Era um bom menino, mas gostava de desobedecer. Um dia, quando André já tinha desobedecido várias vezes, Joe disse para o André: se você desobedecer mais uma vez, você vai lá para o sótão, para o Eric, e vai dormir lá. E a sua janta vai ser só pão e água. E o André desobedeceu mais uma vez. E o André teve que ir para o Eric, para o sótão. Na hora da janta, o Joe estava ali jantando com a esposa, sem falar uma só palavra, quieto. E a esposa disse: eu já sei o que está pensando, mas você não vai fazer isso. Eu sei o que está pensando. Você está pensando em subir lá e tirar o André lá de cima. É isso mesmo. Mas você não pode fazer isso. Você não pode. Você falou que ele ia, agora você tem que cumprir. Ele tem que aprender a respeitar aquilo que você fala. O Joe falou: não, eu não vou tirá-lo lá de cima. Mas eu vou lá. Eu vou dormir com ele lá. Eu vou comer pão e água com ele também. E o Joe subiu lá no Eric, deitou com o filho, e o menino colocou a cabeça no ombro dele, e os dois ficaram ali dormindo juntos, e comeram pão e água. Em outras palavras, ele não tirou a autoridade, mas ele o quê? Demonstrou misericórdia. Esse é o nosso Deus, irmãos. Deus não pode anular a lei, os 10 mandamentos. Mas Ele enviou Jesus para nos ensinar a obedecer, para chorar com os que choram, para sorrir com os que sorriem, para morrer na cruz por nós. É um Deus que não é só justiça, não. Antes da justiça vem misericórdia, e depois da misericórdia vem mais misericórdia. E depois desta mais misericórdia vem mais misericórdia. E então vem a justiça, e mesmo a justiça ainda vem mesclada de misericórdia. Esse é o nosso Deus, que nós temos que representar diante dos nossos filhos. Quando Jesus voltar, meu querido pai, minha querida mãe, que você e eu possamos dizer: Senhor, eis-nos aqui, com os filhos que o Senhor nos deu. Vamos para o céu. O céu é o nosso destino. E é para lá que nós queremos levar os nossos filhos. Amém? Amém. Deus seja louvado. Amém.